Se você tem paixão pelo seu time de futebol, se você tem um político de estimação, se você achou máxima a cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, você também gosta muito quando vê o Marçal lacrando ou, enfim, deixando as pessoas à flor da pele, ou se não tem nada disso, ou ainda, se acha isso tudo muito absurdo, fica aí que a gente vai ter algumas coisas para conversar, tá bom? Espero que os senhores estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Arsênicos. Peço por gentileza que deixem um like, tá bom? E depois deixem um comentário pra gente fortalecer aqui o nosso conteúdo. Juntos somos mais fortes. O ponto central dessa conversa, senhores, é a síndrome de Estocolmo. Talvez você tenha ouvido falar sobre, mas a título de informação eu explico. É um estado psicológico em que as vítimas desenvolvem um relacionamento com seu raptor. Simplesmente é isso. E o que acontece? Esse estado de vinculação com o raptor, ela pode se dar em diferentes variações, tá bom? No caso da síndrome de Estocolmo em si, houve um caso extremo em que assaltantes a banco ficaram com reféns por 6 dias e esses reféns depois desenvolveram a relação de afetividade com seus agressores. Há indícios que uma das sequestradas até os dias de hoje, lembrando que isso aconteceu nos anos 70, até os dias de hoje, pelo menos do artigo que eu li, ainda se relaciona com seu raptor. Tá? Mas aí vem a questão. A gente olha uma pessoa agindo de maneira mais extrema. Vamos pegar o caso aí da Deolane, por exemplo. Ela foi presa e pessoas, pelo menos as que não foram pagas para isso, foram genuinamente para a porta da cadeia ou fizeram jejum de fome, greve de fome, ou simplesmente ficaram-se desesperados porque a ídola? O objeto de paixão dessas pessoas estava lá preso. Interessante que o objeto de paixão nosso nem sequer sabe da nossa existência e pior, muitas vezes nos faz mal deliberadamente, tá? Eu parto do princípio hoje que se o jogo do Tigrinho, por exemplo, ele faz mal à população, ele tá deixando pessoas presas no vício, a pessoa que promove isso e sabe que vai fazer mal para os seus seguidores, quer dizer, é um ato de psicopatia, né? Não dizendo que as pessoas que fazem isso são psicopatas, mas eu me refiro ao ato. Podemos não ser borderline, podemos não ser psicopatas, narcisistas, mas podemos agir como tal. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu trabalhei por muitos anos como assistente social. E uma das coisas que eu percebo quando eu olho para trás é que muitas das pessoas que eu tive a chance de ajudar, pessoas necessitadas ou, enfim, usuários de drogas, sem teto, pessoas que vieram de lares disfuncionais, muitos desses simplesmente tinham um bom coração, gostavam inclusive de mim, mas no momento de abstinência, no momento de raiva, no momento de fúria, todo o gostar, todo o coração, tudo aquilo caía por terra, porque o desejo de obter aquilo que a pessoa queria, né? A síndrome de Estocolmo da pessoa, seja em forma de droga, seja em forma de paixão, seja em forma de orgulho, aquilo ali cegava a pessoa e fazia a pessoa agir desmedidamente, tá? E aí vem um grande questionamento: será que você tem síndrome de Estocolmo? Possível. Mas como assim? Você pode ter síndrome de Estocolmo na forma de algum vício, na forma de ter alguma pessoa na sua vida que você já deveria ter demitido e você não demite, na forma de um comportamento ruim, né? Isso quando você sabe. Só que ainda tem os casos em que você não sabe. Vá conversar com um torcedor não é nem seguidor, um torcedor fanático de um político, né? Vá conversar com uma pessoa
que defende com unhas e dentes de maneira apaixonada o seu político de estimação. Brother, aquela pessoa genuinamente acha que o seu político faz é sempre certo. Isso é uma cegueira. Mas aí que tá, essa é uma questão mais profunda, só que existem questões que são mais amenas. Eu me converti com 14 anos de idade, né? Então assim, isso me conferiu um estilo de vida diferente da maioria das pessoas que estavam à minha volta. E por mais que eu ouvisse críticas e brincadeiras, eu achava interessante alguns comentários que algumas pessoas faziam. Tem uma pessoa assim, enfim, um amigo meu, né, das antigas, como a gente fala, que eu tenho uma lembrança que a mãe dele estava conversando com a minha mãe à época, e minha mãe estava falando, meu filho tal, se converteu. E aí a mãe, né, a mãe desse amigo falou com minha mãe assim, pois é, se o meu filho se convertesse, acho que eu daria um Vectra para ele. Percebe que a gente está falando dos anos 90, e Vectra era símbolo de status, era símbolo de um carrão. O que é que ela quis dizer com isso? Se o meu filho mudasse os caminhos e, enfim, aceitasse a Cristo como Salvador, eu passaria a ter muito mais confiança nele. Né? Então, assim, eu saberia que ele não ia mais ficar fazendo algumas maluquices por aí. E diga-se de passagem, essa pessoa provavelmente nunca vai escutar esse podcast, mas eu preciso fazer uma menção honrosa. Pense no cara gente boa. Pense no cara gente boa, né? Essa é uma das belezas do canal Arsênicos, né? A gente, pelo menos até o momento presente, eu gosto dessa ideia do anonimato, porque isso nos confere aí alguma liberdade de poder falar coisas que gostamos, que queremos, falar bem ou mal de pessoas, porque na verdade não é sobre as outras pessoas, é sobre a gente, né? Então, a minha reflexão, ela gira nesse sentido, senhores. A síndrome de Estocolmo, ela é real, ela nos aprisiona, ela nos deixa rodando num looping eterno, de ficar preso aos nossos agressores, mesmo que a gente não saiba ou não queira, até o momento que a gente resolve minimamente aceitar. E aí a gente vai cair justamente nesse outro ponto, aceitar. O quanto aceitamos que temos um problema, tá? E no final das contas eu acabei rodando, ia falar uma coisa e não falei. O que eu ia dizer sobre os comentários, né, é o seguinte: por mais que eu ouvisse brincadeiras e, enfim, críticas em relação ao meu estilo de vida cristão, sempre tinha alguma pessoa que me chamava de canto e falava assim, pô, Arsênicos, na verdade, brother, eu tenho admiração pelo que você tá fazendo. Sabe, eu queria me converter, mas eu não consigo, é difícil, né? Ou a questão do cigarro, essa é clássica, né? Pô, mas você não fuma e tal. E aí fala assim, pô, mas você faz muito bem, eu queria parar de fumar e não consigo. Com bebida, muito parecido também. Não, você tá fazendo certo e tal, por mais que critiquem. Sabe quando vem aquele momento de lucidez e a pessoa minimamente aceita, entende que aquele comportamento é errado? Mas aí a vaidade muitas vezes é muito grande a ponto da pessoa simplesmente querer mudar e aceitar, sabe? Então assim, verdade, senhores, eu espero para minha vida e para a vida dos senhores que a gente viva a verdade. Dói, às vezes, você ter que admitir certas coisas, fraquezas, né? Mas é algo muito bom. Antes de terminar esse vídeo, se você ficou até aqui, eu vou ler sobre a síndrome de Estocolmo, tá certo? E eu acredito que isso possa trazer alguma iluminação a mais para vocês e para mim também. Vou deixar o link também na descrição do vídeo desse artigo. A síndrome de Estocolmo é caracterizada pelo fato de as vítimas desenvolverem um relacionamento de lealdade, cumplicidade, amizade e até mesmo de amor com seus raptores. Síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico em que vítimas desenvolvem um relacionamento de lealdade
e solidariedade com seu raptor. Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo criminalista e psiquiatra Niels Beirot após examinar os reféns de um assalto a banco na Suécia, em 1973, e verificar que eles desenvolveram uma resposta afetiva por seus sequestradores. Embora seja muito citada, inclusive na ficção, não existem pesquisas que indiquem que ela seja uma patologia, não sendo reconhecida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ou pela Classificação Internacional de Doenças, CID. O que é a Síndrome de Estocolmo? A Síndrome de Estocolmo, também conhecida como vinculação afetiva de terror ou traumática, é um estado psicológico em que vítimas desenvolvem um relacionamento com seu raptor. Essa identificação afetiva é uma forma de afastá-la emocionalmente da realidade violenta a qual está submetida e também ganhar a simpatia do sequestrador, podendo até mesmo resultar em amizade ou amor. Em alguns casos, a vítima acaba ajudando o raptor a alcançar seus objetivos, como fugir da polícia. No entanto, a vítima não se torna totalmente alheia à situação, buscando escapar em algum momento. Interessante. Embora a Síndrome de Estocolmo seja citada em diversas situações, não existem trabalhos científicos que identifiquem a patologia e ela também... Pera aí, ele aqui tá meio que repetindo, não é o mesmo texto, mas tá mais ou menos falando a mesma coisa. Como surgiu a Síndrome de Estocolmo? O termo foi utilizado pela primeira vez pelo criminalista e psiquiatra... Rapaz, é interessante, esse artigo aqui parece que ele meio que se repete, né? Enfim. Em 23 de agosto de 1973, logo após a abertura do Kreditbanken, Sverige, não sei como se pronuncia, o idioma lá do país, mas enfim, um banco. Um homem, Jan Olsson, adentrou com uma metralhadora e tomou 3 mulheres como reféns. Em seguida, encontrou um jovem escondido no depósito, o qual também se tornou refém. Ele exigiu uma quantia em dinheiro, um carro e a soltura do criminoso Clark Olofsson, que estava cumprindo a pena em uma prisão. A polícia atendeu ao pedido do Olsson, levando Olofsson ao banco. Temos o Olsson e o Olofsson. No segundo dia do sequestro, uma das reféns, Kristin Enmark, chegou a pedir ao primeiro-ministro sueco a soltura dos criminosos. Essa refém, devido à identificação que desenvolveu com Olofsson, produziu alterações em seu comportamento imperceptíveis por ela. Olha que coisa. Ela perdeu parte do senso de realidade, o que é bom, o que é ruim. Em uma declaração que deu à rádio sueca enquanto estava em cativeiro, chegou a proferir diversos palavrões à polícia. Após 6 dias, uma ação da polícia desarmou os criminosos e encerrou o sequestro. Jan Olsson foi condenado a 10 anos de prisão e Clark Olofsson a 6 anos. Olsson disse em tempos depois em algumas entrevistas que não conseguiu matar os reféns porque ficou muito próximo a eles. Um dos reféns, Sven, que chegou a ser ameaçado durante o sequestro, afirmou tempos depois que se esforçar muitas vezes para lembrar que os sequestradores não eram seus amigos, e sim criminosos. Kristin Enmark, mesmo após 40 anos do sequestro, ainda se corresponde com Olofsson e o considera seu amigo. Quer dizer, é muito doido, mas na verdade acontece o tempo todo. Não nessa intensidade tão bizarra, mas isso aqui é meio ilustrativo, né? Um ponto que me chamou muita atenção também é o sequestrador dizendo que ele não conseguiu matar o seu sequestrador, o seu sequestrado, os seus reféns, porque ficou muito próximo a eles. Vamos analisar essa situação aqui. Um sequestrador, olha só, ele já está fazendo mal, ele está ameaçando de morte, ele está ameaçando tirar a maior propriedade que um ser humano pode ter na Terra, que é a sua vida, o seu corpo, a sua integridade. E aí ele fala que ele não conseguiu matar porque ficou muito próximo. Isso dá a entender, a princípio, que é um ato bom.
Não, vou preservar a vida deles. Poxa, eu fiquei próximo, passei a gostar. Mas espera aí, é você que tá fazendo mal em primeiro lugar. É você que tá prejudicando eles. Isso aí, meu amigo, isso é um sequestro mental. Você tá destruindo a mente deles e tá tirando um pouco do mal que você mesmo tá produzindo. Isso não acontece direto com a gente. Pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos prejudicam, nos prendem emocionalmente e aí dão algum benefíciozinho e a gente que fica muito feliz porque olha o bem que a gente está fazendo. Não, essa é uma mudança de percepção da realidade. Senhores, é muito importante ler esse tipo de coisa, ouvir esse tipo de coisa e fazer reflexões. Uma coisa que eu quero muito aqui nesse canal não é simplesmente falar, sabe, com essa minha voz mansa e, enfim, e ouvir um elogio ou outro. Eu espero de coração ver mudança de vida. Eu tenho intenções aqui na internet, acho interessantíssima a ideia de se viver, inclusive do mundo online, né? Mas é muito importante saber que a gente pode estar produzindo algo positivo, né? E não é só a minha sensação, é de fato isso estar acontecendo, tá bom? Mas é isso, senhores. Agradeço a presença até aqui. E eu tô enrolando bastante hoje. E tem uma razão também para isso, que é a seguinte: se você tá até aqui, é sinal de que a gente desenvolveu aí uma relação bacana. Que não seja uma relação de sequestro emocional, tá? Mas enfim, eu tenho percebido algumas coisas aqui no mundo das mídias sociais. E uma coisa que no meu canal aqui, Arsênicos especificamente, que eu percebi é o seguinte: quando o nosso nobre Delacroix, né, não sei se algum dos senhores talvez não saibam quem ele é, mas ele foi um dos grandes responsáveis pela entrada de muitas pessoas aqui no canal Arsênicos. E assim, eu tenho gratidão a ele. É um cara, gente boa. Infelizmente já não tenho assim tanto contato, né? A gente acabou meio que perdendo o contato. Mas gosto muito dele, então se inclusive estiver aí ouvindo, brother, meu abraço assim fraternal, me procura lá no Telegram. Nem que seja para dar um oi. Mas o que acontece? No dia que ele falou do canal Arsênicos, que foi numa live com o Auslander, pessoas automaticamente começaram a entrar no canal, começaram a se inscrever e tal. Muito bom, mas eu percebo que assim, tem muitas pessoas que acabam se inscrevendo, gostam, mas assim, não porque necessariamente gostam do conteúdo que eu produzo, mas mais por uma questão de fortalecer, né? Aqui o canal é um canal que faz parte do circuito masculinista. E assim, em tese, nada de errado com isso. É até uma atitude bacana a pessoa se dar o trabalho de apertar um botão para ajudar um produtor de conteúdo. Só que tem um efeito rebote nisso daí, que é o quê? Se você se inscreve no canal e você não participa ativamente desse canal, isso é ruim para os algoritmos, né? No sentido de que assim, sei lá, 20% da audiência está assistindo ativamente. Na verdade, nem isso. Se a gente pega uma média aqui, vamos supor, 30 pessoas. O canal hoje tem 164 inscritos. Matemática de papel de pau, né? Vamos botar aí uma média de 20%, sim. Isso significa que a maioria absoluta, ou a maioria das pessoas que estão no canal, não estão gostando do conteúdo. Em tese, o que o algoritmo interpreta é isso, né? É assim que eu penso. Então, tendo isso em vista, também, né, eu criei, não foi esse o motivo, né? Mas enfim, eu criei um outro canal, e esse aí eu já até sou mais explícito em relação a mim mesmo, já mostro meu rosto, falo meu nome, né? Se chama O Homem Millennial. O Homem Millennial. Millennial vindo da geração a qual eu nasci. Eu sou millennial, né? Eu nasci nos anos 80. Eu gosto muito desse nome. Por alguma razão, eu acho o máximo. Né? E fiz uma versão, um canal em inglês e um canal em português. Então,
tô falando isso só ao final do vídeo porque eu não quero simplesmente pessoas se inscrevendo no canal, mas eu quero pessoas que de fato achem interessante aquilo que eu produzo aqui, né? Realmente gostem de acompanhar, e eu acho que tem uma quantidade aqui de pessoas. Eu acho que das pessoas, vamos botar assim, segundo as estatísticas, dos 20% que assistem o canal aqui em média, aproximadamente 15% fica até o final. Agora aumentou um pouco, eu estou melhorando o meu nível de comunicação, então a retenção está ficando um pouco maior. Então subiu para 35%. Então temos hoje 30% dos 20% que acabam assistindo de fato até o final. Isso deve dar o quê? 5 pessoas? 6? Não sei, né? Mas de fato, se você é uma dessas pessoas e provavelmente está assistindo, está ouvindo o vídeo até aqui, né? Aí eu vou deixar o link aí na descrição, né? E não vou te pedir para se inscrever, é muito importante isso, né? Eu vou entender que se você vai se inscrever, é porque você de fato fala assim, poxa, acho bacana o conteúdo que o Arcênicos produz, eu acho que acrescenta na minha vida, e eu gosto, e eu assisto assiduamente. Se você entra nesse padrão aí, né, poxa, você é muito bem-vindo. Qualquer pessoa é bem-vinda a se inscrever, mas se você está nesse padrão, eu vou gostar muito de ver você inscrito lá. Se você simplesmente gosta de mim, tem uma admiração, assim, admiração, não acho que é uma palavra muito forte, né? Isso é uma consideração, né? A gente acaba virando amigo online, é meio doido isso. Mas se você tem alguma consideração, mas não necessariamente acompanha assim assiduamente o conteúdo, brother, fique muito à vontade, mas assim, não se sinta obrigado. Eu não quero ninguém obrigado, eu quero realmente pessoas que acham bacana, né? Interessante que eu saí do padrão do script agora, né? E eu tô falando mais como um amigo mesmo, tá vendo que eu tô dando volta. Esse é o Arcênicos tradicional, né? Mas enfim, o recado foi dado, né? No mais, eu agradeço muito aos senhores por aqui terem estado. Espero que os senhores estejam bem, tá bom? Mais uma vez, o e-mail vai estar aí na descrição, se os senhores quiserem entrar em contato, quiserem contar histórias, né? Eu vou aqui, claro, me der a permissão, né? Eu entendo que se contar história, porque já vai estar dando permissão, posso contar aqui com prazer, né? No canal, porque isso pode ajudar inclusive outras pessoas, né? Enfim, a não passar pelo que você está falando, ou pode minimamente te ajudar te dando uma voz. Tem pessoas que precisam ser ouvidas, na verdade quase todos. E é isso. Muita paz, fique com Deus e até a próxima.